Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live aqui na Balde de Livros e hoje nós vamos falar sobre a arte da guerra do Sun Tzu. Bom, começando com os avisos de todas as vezes, né, que eu faço aqui. Hoje está chovendo, então eu peço desculpa se sair um pouquinho do barulho da chuva. Eu não tenho como isolar esse som, infelizmente. Peço desculpas também se algum dos meus cachorros latirem. Eu tenho 3 cachorros, eventualmente eles fazem algum barulho. E eu tenho um cachorro que tem muito medo de chuva, então ele está aqui dentro comigo. Pode ser que vocês ouçam barulhos do doguinho por aí na live. Espero que não, mas já peço desculpas antecipadamente. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Rodrigues, eu sou uma das idealizadoras aqui da Balde de Livros. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda, estou terminando a 2ª faculdade de História, também tenho uma pós-graduação em Design Gráfico e recentemente finalizei também uma pós-graduação em Museologia. Eu adoro livros, eu adoro leitura, também sou escritora e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre livros. Então, sem mais delongas, vamos lá falar de A Arte da Guerra do Sun Tzu. Bom, eu vou começar falando um pouco da estrutura do livro, né? Poderia falar do enredo e tal, mas é que não tem um enredo mesmo. Então eu vou falar um pouco da estrutura do livro, depois eu vou falar um pouco do autor, né, do Sun Tzu, e de algumas influências que o livro teve ao longo aí dos mais de 2000 anos que ele foi escrito, né? Bom, Sun Tzu, na verdade, existem algumas controvérsias em relação ao fato de que se ele existe mesmo ou não, né? Então, alguns historiadores mais modernos não acreditam que a pessoa do Sun Tzu existiu, que é mais um compilado de coisas de vários autores ou de uma outra pessoa usando um codinome e tal, mas então não se consegue precisar exatamente quando o livro foi escrito. Acredita-se que ele tenha sido escrito durante a dinastia Han na China entre 200 e 220 antes de Cristo. Então, né, a gente está aqui em 2023 depois de Cristo, o livro tem aí uns 2.200 anos, mais ou menos. Alguns autores datam o livro de 500 antes de Cristo, né? Então ele teria 2.500 anos. É um pouco difícil a gente, é praticamente impossível datar exatamente, mas é uma leitura aí que tem mais de 2.000 anos, com certeza é um livro que foi escrito aí há mais de 2.000 anos, é bastante anterior até em relação à Bíblia, né? Ele é muito mais antigo do que a Bíblia. Bom, então ele foi escrito na China, como eu falei para vocês, e ele não é um livro que tem um enredo, né? Ele é um livro em tópicos. Ele é um manual, assim, uma definição do livro Arte da Guerra, ele seria um manual estratégico para conflitos armados, né? Mas ao longo aí desses 2.000 anos, todas as pessoas perceberam que ele poderia ter muitas aplicações na vida, né? Que os ensinamentos do livro Arte da Guerra poderiam ser aplicados na vida das pessoas. Então ele acabou se transformando numa leitura universal sobre planejamento e principalmente sobre liderança. Ele tem sido muito vendido aqui no século XXI, teve um boom, lógico, ele é um clássico, então é um livro que sempre foi vendido, né? Mas teve um boom aí depois dos anos 2010, faz uns 10, 12 anos que esse livro está muito em alta, né? Ele fala também, Roberto, um pouquinho sobre política, sim, porque, né, um livro de estratégia de guerra, ele tem que pontuar algumas coisas de política, ele é muito... Por isso que é uma leitura tão rica, né? Por isso que é um clássico. Ele é dividido em 13 capítulos, eu vou mostrar aqui, vou tentar mostrar aqui para vocês verem que ele é um livro em tópicos mesmo. Assim, ó, não sei se dá para ver aqui, mas vocês estão vendo que ele vai explanando as lições, os ensinamentos, né? Enfim, os conteúdos que ele tem sobre a arte de fazer guerra, sobre estratégia, sobre política e principalmente sobre planejamento. É um livro que fala muito sobre planejamento estratégico para a guerra, né?
Então, o livro é dividido em 13 capítulos, para o que a gente entende aqui no Ocidente como capítulos, né? Na primeira vez, quando ele foi escrito, lógico, no formato chinês, né? Do alfabeto chinês, da escrita chinesa. Então, para eles, essa divisão ela não era tão clara quanto é para nós, não é a mesma coisa. Depois de traduzido, ele acabou sendo, então, dividido em 13 capítulos. Algumas pessoas, alguns historiadores acreditam que eram menos capítulos, depois, em algum certo momento da história, acrescentaram alguns capítulos, mas o que chega para nós aqui no Ocidente são 13 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre a importância de avaliar e planejar, né? Então, se você está aí num conflito armado, você tem que avaliar e planejar todos os seus passos dentro desse conflito. Peraí. Que legal, você comprou com a gente. Bacana. Você gostou? É um livro bem político mesmo. Eu vou confessar aqui que eu achei um pouco cansativo, mas é uma leitura nossa que para a vida não tem o que falar, né? É um livro muito bom mesmo. Realmente tem vários ensinamentos que a gente pode levar da arte da guerra. Então, no primeiro capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre a importância de avaliar e planejar, falando mais de 5 fatores, né? Sobre o caminho, o terreno, o clima, a liderança e a gestão da guerra, né? Então, é um livro, obviamente, que é focado para os generais de guerra, né? Então, nesse primeiro capítulo, ele vai falar sobre esses 5 fatores. No segundo capítulo, ele vai descrever um pouquinho que o sucesso depende da capacidade de terminar o conflito de forma rápida, né? Ele vai falar dos custos da guerra para o Estado, né? Então, a guerra, quanto mais rápida ela for, quanto mais rápido você conseguir vencer, melhor. Uma guerra que se estende por muito tempo é prejudicial, obviamente, para o Estado que está em guerra, né? E ela vai ser muito custosa, ela vai ser muito cara. E aí ele vai dar vários tópicos sobre esse assunto. O terceiro capítulo fala da força do exército, que a força do exército não está no tamanho do exército, mas na união do exército, né? Então ele vai falar assim, olha, não importa se você tem 3.000 homens ou se você tem só 1.000. O que importa é o quanto esses homens estão unidos e trabalhando em conjunto, né? Então muita gente faz um paralelo entre alguns tópicos do livro e a gestão de uma empresa, a gestão de um trabalho assim, em equipe, né? E esse capítulo é muito interessante, foi um dos que eu mais gostei de ler. Aqui também ele vai dividir em 5 fatores, ele vai dividir entre ataque, estratégia, alianças, exército e cidades, né? E ele vai falar da importância da união nesses 5 fatores aí. No quarto capítulo, ele vai falar sobre um posicionamento tático e vitória, né? Os pontos estratégicos que devem ser defendidos. E então, assim, ele entende que você tem no seu território vários pontos estratégicos que você precisa defender do seu inimigo, né? Porque do mesmo jeito que você está atacando, você está sendo atacado. E que você tem que tomar muito cuidado para não criar oportunidades para este inimigo atingir ou chegar até o seu ponto estratégico ali. Eu estou resumindo muito aqui, mas é muito, muito rico e interessante a forma como ele aborda todos esses temas. Por isso que é um livro que dá muito para a gente aplicar na nossa vida. Embora ele seja muito aplicado e focado na guerra, é um livro que realmente dá para a gente aplicar muitos ensinamentos aí na vida, na nossa forma de gerir até as nossas empresas e a própria vida mesmo. O quinto capítulo ele vai falar sobre criatividade e liderança, né? Que o bom líder desperta o potencial criativo, né? do seu exército. No sexto capítulo ele vai falar sobre forças e fraquezas, e aqui ele vai falar de uma coisa muito interessante, que é a fraqueza fingida, né? Para enganar o inimigo, você fingir uma fraqueza que você não tem, para o inimigo ficar aí meio enganado, né? Não saber direito como de fato você está, né? No sétimo capítulo ele fala sobre manobras militares, no oitavo ele fala da importância da capacidade de se adaptar à variação das circunstâncias. Esse também é um capítulo muito, muito falado em relação ao empreendedorismo e à gestão de empresas, porque ele vai falar
sobre como você tem que se adaptar às circunstâncias que aparecem para você. Então é muito interessante esse 8º capítulo. No 9º capítulo ele vai falar sobre a movimentação das tropas. No 10º ele vai falar de 6 tipos de terreno, né, que eram importantes para os militares, para os generais entenderem e conhecerem. Depois ele vai falar sobre 9 situações possíveis para que o exército pode enfrentar e qual o foco do líder em cada uma delas. Também é um capítulo muito adaptado para o empreendedorismo. No 12º ele vai falar sobre o uso do fogo nos ataques. E no 13º ele vai falar sobre o serviço de inteligência, a importância de você ter informação, a importância de você ter informação de qualidade sobre o seu inimigo, a importância de você ter um serviço de inteligência. E aí aqui ele vai falar de espionagem, ele vai falar de 5 tipos de espiões, ele vai falar de algumas coisas nesse sentido, mas que fazem muito sentido também para quem trabalha com gestão empresarial. Então, ele é dividido nesses 13 capítulos. Ele vai abordar a guerra de uma maneira muito, vamos dizer assim, ampla, muito grande, né? Ele vai falar de todos os aspectos da guerra mesmo. Lembrando que a gente está aqui 500, 200 anos antes de Cristo. É óbvio que a forma como eles guerreavam 200 anos, 2.200 anos atrás é muito diferente da forma como a gente guerreia hoje, mas ainda hoje ele é um manual militar. Ainda hoje os militares usam muitos conceitos da arte da guerra para poder definir suas estratégias de combate, de guerra e tal. Ele foi popularizado ali perto de 760 depois de Cristo, né? Então, quase 1000 anos depois que ele foi escrito, ele ficou muito popular na China. E é engraçado que ele se tornou um fator de unificação da China, né? Porque todos os generais começaram a ler esse livro e aí os seus exércitos começaram a se unir e eles perceberam a importância deles se unificarem entre si para criar um império mais forte, né? Então ele foi um fator de união do que a gente chama da unificação da China lá no 760 depois de Cristo, né? Então quase 1000 anos depois que ele foi escrito. E especula-se que o Napoleão Bonaparte era um dos fãs do livro, que utilizou os seus conhecimentos aí nas suas conquistas pela Europa. E também temos certeza que alguns generais, como o general americano Douglas MacArthur, que foi muito importante nos conflitos das Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial, ganhou medalhas, escreveu livros também. É um general bastante conhecido aí de quem curte, né, histórias sobre guerras. Ele também declarou várias vezes que leu esse livro, que tinha esse livro meio que como um livro de cabeceira dele. É muito interessante no livro que o Sun Tzu, ele realça a importância do autoconhecimento para você gerir uma guerra, né? Você tem que se conhecer o seu terreno, conhecer o seu exército, conhecer as suas fraquezas e as suas forças, né? E que você também tem que ter o conhecimento do inimigo e o conhecimento do contexto da guerra. Por que está entrando em guerra? O que está acontecendo politicamente para que aquela guerra ocorra, né? Você tem que ter muito conhecimento de muitas áreas para você gerenciar um conflito, para você até decidir se você vai entrar em guerra ou não, né? E ele fala muito ao longo do livro que a guerra é o último recurso, que o ideal é que você consiga resolver através da diplomacia e não através da guerra. Que a guerra realmente tem que ser uma decisão muito pensada, né? Então, ao longo do livro todo, ele reforça a importância de você saber das coisas, de você ter informação, de você ter conhecimento, de você se aprofundar nas coisas quando você vai conhecer ou entender tanto o seu inimigo quanto o seu próprio exército. Então, é muito interessante como a gente pode levar isso para a vida, né? Que é sempre interessante a gente observar antes de sair tirando conclusões, a gente ouvir, a gente entender como as coisas são feitas também antes de sair ou criticando ou elogiando, né? A gente tem que entender e conhecer melhor por dentro. Então ele vai
falar muito dessa questão do autoconhecimento. É muito interessante também a gente pontuar aqui, falando sobre o Arte da Guerra, que ele foi escrito mais ou menos também, ele foi muito levado depois como um livro muito importante no Tao, né? O Tao é uma religião chinesa, o taoísmo, né? E eles acreditavam que o general ele tinha que ser um taoísta iluminado, né? Então, o Sun Tzu, inclusive, deixa isso claro em algumas partes do livro. Essas partes não chegaram para o Ocidente, então a tradução que a gente tem aqui, as traduções que a gente mais conhece aqui, não tem muito essa parte do taoísmo, ela ficou mais focada mesmo na estratégia de guerra, mas disse, né, os historiadores relatam que nos escritos primordiais, nos primeiros escritos, tinha muito do Tao também aí no Arte da Guerra. Talvez tenha um pouco a ver com essa questão da serenidade, de se manter sempre muito calmo, muito sereno, algumas outras questões também que chegam aí com a religião do Tao, tá? Bom, como eu falei para vocês no começo, alguns historiadores não acreditam, não entendem que a figura do Sun Tzu existiu mesmo. Alguns acreditam que ela seja um codinome de um outro autor, general importante na época. Alguns acreditam que a Arte da Guerra seja um livro que acabou sendo um compilado de ideias sobre estratégias de guerra de várias pessoas, de vários generais. Então, não tem como comprovar historicamente que o Sun Tzu existiu, né? Isso é uma questão bem controversa para os estudiosos da China, principalmente os chineses que estudam história da China, porque é quase impossível comprovar a existência de fato dele. Algumas pessoas falam que tinha um outro general que tinha um outro nome, enfim, tem várias teorias aí em relação a isso. O fato é que, apesar dessas teorias, o livro chega pra gente até hoje. E em 1972, agora aqui no século XIX, aqui no século XX, aqui pertinho da gente, encontraram algumas excursões arqueológicas, encontraram o livro A Arte da Guerra, feito num material que são tipo umas ripinhas assim que os chineses usavam para escrever livros, né? E eles encontraram esse livro, que é o que a gente mais tem hoje, a tradução completo nessas ripas, em formato de um livro mesmo. Essa descoberta mudou e transformou toda a forma como eles acreditavam a existência do Sun Tzu, a escrita da Arte da Guerra. Então, essas descobertas arqueológicas em 1972 mudaram completamente a forma como eles conhecem esse período. Também em relação às dinastias da China, dos períodos onde acredita-se que o livro foi escrito ou foi utilizado, enfim. Foi uma descoberta arqueológica muito importante que a gente teve aqui bem recentemente, que ainda está sendo estudado. Esse material ainda hoje está sendo estudado e desvencilhado, assim, né? Ele está sendo esmiuçado, vamos dizer assim. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Bom, é impossível, como eu disse, provar a data real em que ele foi escrito, né? Eu falei aqui no começo pra gente, mas alguns historiadores acreditam que a obra que nós conhecemos, ela tem comentários e explicações de outros autores, como eu falei para vocês no começo também. Então, alguns historiadores acreditam que ele é um compilado. Outros acreditam que a figura do Sun Tzu escreveu desse jeito que ele chega para nós hoje. Entrando na questão das traduções, agora a gente vai pegar um assunto meio espinhento. Sempre que a gente fala de traduções de línguas orientais, a gente fala sempre de 90% das vezes, né, pensando no português do Brasil, a gente fala em tradução de tradução. Então, o que é? Por exemplo, alguém pegou o livro em chinês e traduziu para o francês. Aí alguém pegou do francês e traduziu para o espanhol. Aí alguém pegou do espanhol e traduziu para o português de Portugal. Aí a gente adaptou para o português do Brasil, entendeu?
Então, muitos estudiosos da arte da guerra, é importante a gente entender isso, tem historiadores especialistas no estudo desse livro, eles falam que muito do que chega hoje no século XXI, no Ocidente, para nós, é muito diferente do que foi escrito originalmente, principalmente em relação a essa descoberta arqueológica, esse livro que eu falei para vocês que descobriram aqui em 1972. Então, existem controvérsias quanto a real, se esse livro aqui que a gente lê, que é o que todo mundo lê, que é a tradução mais conhecida da arte da guerra, se ele é realmente o livro que foi escrito. Existem algumas controvérsias sobre isso, eu gosto sempre de trazer essas curiosidades, é legal a gente ter em mente essas coisas quando a gente vai ler um livro, né? Mas nada tira dele o fato dele ter ensinamentos muito importantes sobre autoconhecimento, sobre política, também sobre história, também sobre geografia. Ele também traz muitos conhecimentos sobre estratégia, né? É um livro sobre estratégia, mas ele também traz muitos conhecimentos sobre liderança, né? Muitas questões sobre lideranças. Existem muitos autores que escrevem livros sobre o livro A Arte da Guerra. A gente vai ouvir muito, principalmente para quem gosta de livros de desenvolvimento pessoal, esse livro ele vai ser muito citado, ele vai ser muito falado. Então, para quem gosta desse tipo de leitura, para quem gosta de empreendedorismo, política, ele é um livro indispensável. Quem gosta desses assuntos tem que ler A Arte da Guerra. É impossível você passar por ele, você passar aí em outras leituras sem ter lido ele, porque ele realmente é muito citado. É um livrinho fininho, é bem fininho, bem facinho de ler. Eu acredito que para quem lê rápido aí dá para ler em um dia, para quem lê devagar dá para ler em um final de semana. Como eu falei em algum momento da live, para mim eu achei em alguns momentos um pouco cansativo, porque não são assuntos que assim eu domino, que eu compreendo muito. Então, quando ele fala, por exemplo, o terreno da guerra, que a gente tem que avaliar se o terreno é acidentado, se o terreno é lamacento, eu fiquei um pouco perdida nesses momentos. Mas são poucos momentos que isso acontece, realmente é muito curtinho assim os momentos em que isso acontece. É fácil da gente resolver e continuar a leitura, não atrapalha em nada a leitura, mas eu achei algumas frases muito interessantes, realmente você consegue tirar grandes ensinamentos daqui. Teve passagens do livro que eu fiquei pensando durante dias e vendo como elas se aplicavam de fato no meu dia a dia, como eu podia de fato aplicá-las na minha vida. Então é uma leitura muito enriquecedora mesmo para quem gosta de literatura de autoconhecimento e política também, e enfim, mesmo sobre estratégia, é um grande manual, né? Embora o título remeta à guerra, como eu falei para vocês, o conteúdo descreve o conceito de estratégia, né? Ele vai falar sobre estratégia de um modo muito amplo e ele vai falar muito sobre liderança, muito sobre administração e é bastante interessante e enriquecedor acompanhar a arte da guerra. É engraçado que depois eu li alguns livros de desenvolvimento pessoal há alguns anos e depois que eu fui ler, só agora recentemente que eu fui ler A Arte da Guerra e eu percebi que muitas das coisas que eram escritas naqueles livros saíram daqui. Então eu achei muito interessante ler na fonte original, né? Da onde alguns autores tiraram essas falas, né? E acho muito. É uma leitura que eu recomendo muito, até por ser uma leitura rápida, e eu acho que realmente abre a mente da gente para pensar um monte de coisas aí sobre a nossa vida, sobre as nossas estratégias de trabalho, sobre a forma como a gente gerencia os nossos relacionamentos, a forma como a gente gerencia, às vezes, né, para quem tem empresa, a própria empresa. É uma leitura muito bacana, eu recomendo muito. A gente tem aqui pronta entrega na Balde de Livros, ele tá saindo por R$20. Então, se você tiver interesse, é só mandar uma mensagem pra gente aí. Bom, eu acho que sobre a arte da guerra era isso que a gente tinha para conversar. Estamos aqui com quase meia hora de live, então
Já vou finalizando por aqui. Queria só avisar que a gente essa é a última semana para comprar a Guardiã do Crepúsculo, que é o meu novo livro, em pré-venda. Ele está em pré-venda aqui pela Balde de Livros e uma parte da renda da pré-venda vai ser revertida para o projeto @Amigo do Lobo, que é um projeto de preservação do lobo-guará. E eu estou muito feliz de poder ajudar esse projeto. Então, se você quiser ajudar esse projeto, se você quiser apoiar o meu trabalho como escritora, a Guardiã do Crepúsculo está em pré-venda até domingo aqui pela Balde de Livros, ok? Se você não puder comprar o livro, ou talvez não seja uma leitura pela qual você se interessa, se você puder compartilhar os nossos flyers aí nas redes sociais, eu vou ficar eternamente grata. É isso que a gente tinha para conversar hoje. Falei mais que o Homem da Cobra, né? Mas é um livro que eu recomendo muito, A Arte da Guerra do Sun Tzu. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando de livros. E a gente se vê de novo na próxima quarta-feira. Eu sei que hoje é quinta, que ontem não deu para gravar, mas as lives acontecem aqui sempre às quartas-feiras. Então a gente se vê quarta-feira que vem, no mesmo horário, para falarmos de livros. Tchau, tchau e até lá!